E eu convido a você já a abrir a sua palavra em Joel. Hoje vamos estar falando sobre Joel. Se você está cansado, você vai ser renovado, em nome de Jesus. Livro de Joel, amém. Vinícius ministrou semana passada sobre Oséias. Quem estava aqui sobre Oséias quando o Vini ministrou? Amém? Ele falou sobre a idolatria do povo. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Não só vamos falar, mas vamos viver o que será declarado aqui em nome de Jesus. Amém? Sobre arrependimento. Joel. Amém? Queria que você colocasse sua mão na sua Bíblia e inclinasse sua cabeça. Querido Deus, nós te agradecemos pela palavra que está diante da nossa presença, Pai. Nós sabemos que a tua palavra é o verbo vivo que desceu do céu, Pai, que está aqui diante de nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, abre nossa mente nessa noite, nosso coração, para que nós venhamos entender e compreender a tua palavra, Pai. Deus, que nós possamos guardar no mais íntimo de nosso coração e praticar aquilo que ela estiver declarando nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós não aceitamos, Pai, que o maligno roube a semente e ser lançada em nós. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Espírito Santo, fique conosco até o final desta reunião. Amém, Jesus. Joel, amém? Joel significa Jeová é Deus. Amém? Jeová é Deus. Se tem um subtítulo para colocar nessa mensagem: arrependimento verdadeiro, corações rasgados. Esse é o subtítulo. Arrependimento verdadeiro, corações rasgados. Amém? Essa profecia aconteceu sobre a terra de Judá. Amém? Esse livro ele é bem pequeno. Você que está aqui, queria que você, quando chegasse na sua casa ou amanhã, não sei, você lesse esse livro, detalhe por detalhe, que esse livro é maravilhoso. E no capítulo 1 de Joel, vou resumir aqui e depois a gente vai entrar. Capítulo 1 ele é dividido em duas partes. A primeira parte fala da praga dos gafanhotos, ali em 4 etapas: gafanhoto cortador, migrador, devorador e por último destruidor. Segundo, convocação ao arrependimento, através de Joel. Capítulo 2, 4 partes. Primeira, fala do dia do Senhor que se aproxima. Segundo, uma nova chamada ao arrependimento, uma forma diferente. Depois nós vamos entrar. Terceiro, promessa do Senhor após o arrependimento de mudar o estado daquela terra. Quarto, promessa de derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne. Capítulo 3, juízo de Deus sobre as nações inimigas e idólatras, e momento que Cristo virá. Amém? Essa é a divisão do livro de Joel. Amém? E capítulo 1, vamos iniciar ali no capítulo 1, no 1, que no meu título diz: a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, escutais todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e os filhos façam aos seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o gafanhoto migrador, comeu o devorador, e o que o devorador deixou, comeu o destruidor. Ébrios, ou seja, bêbados, despertai-vos, chorai, uivai todos que bebeis vinho por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca. Até aqui, por enquanto, amém? A palavra do Senhor em Joel, queridos, inicia falando sobre esses 4 estágios desse gafanhoto. O gafanhoto cortador, ele veio, destruiu. Nós sabemos ao certo se era um bando de gafanhoto, depois veio outro. Alguns estudiosos falam que era um gafanhoto que nasceu ali e foi desenvolvendo 4 estágios de gafanhotos. Nós não podemos afirmar nada, mas era um gafanhoto, amém? Então o gafanhoto veio, comeu uma parte de tudo que havia ali naquela terra. O segundo gafanhoto veio, que foi o migrador, destruiu outra parte. O devorador destruiu outra parte. O destruidor acabou com tudo, não sobrou mais nada. Para você entender, toda aquela região de Judá dependia das lavouras, das plantações,
o mantimento deles vinha daquilo ali, eles tinham animais, eles precisavam daquelas lavouras, daquelas árvores, dos frutos, e dentre as frutas e as árvores, tudo que esses gafanhotos destruíram nessa terra, eles destruíram a vide, todos sabem o que é vide, amém? A figueira, eles destruíram o trigo, a oliveira, a cevada, destruíram a romeira, a palmeira, a macieira e demais árvores. Você imagina, querido? Você imagina o caos que estava na terra de Judá naquele momento. Eles não estavam tendo mais nada para comer. E com certeza foi dias acontecendo isso. Então eu acredito nesse momento que eles já estavam passando fome já. Imagina, não tinha o que comer. E foi destruído o pasto. Você imagina, o gafanhoto destruiu o pasto. E a consequência de destruir o pasto. Sem pasto os animais não vivem, amém? Ou seja, os animais morreram, ovelhas, boi, vaca, o que tinha de animais começou a morrer. E para ajudar, houve fogo naquele lugar e o fogo consumiu o resto. Ou seja, estava ruim, ficou pior. Piorou um pouquinho, agora parece que ficou mais ruim ainda. Você entendeu? E os rios para ajudar a se secar. Então você imagina o caos que estava naquela terra. O caos que estava na terra de Judá. Você imagina você se colocando dentro daquele lugar, não tendo o que comer. E bate o desespero, irmão. Quer ver sua barriga roncar em casa, o que acontece? Já fica bravo, já, meu Deus do céu. Faz um jejum para você. E então acabou com as plantações. Os gafanhotos acabaram essa praga. Deuteronômio 28:15. Mas por que aconteceu isso? Deuteronômio 28:15. Abra sua palavra aí, você que tem. Você está entendendo aí, irmão? Dá um glória aí. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Tem algum título aí na sua Bíblia? O título aqui na minha diz assim, ó: Castigos da desobediência. No 15. Agora você vai lá no 28:38. Deuteronômio 28:38. Diz assim, ó: o castigo da desobediência. 28:38 diz assim, ó: lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Desobediência. Presta atenção. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberá, nem colherá uva, porque o verme devorará. Em todos os teus limites terás oliveira, porém não te ungirá com azeite, porque a tua azeitona cairão. Gerará filho e filha, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Aí no 42, todo o teu arvoredo e fruto da tua terra o gafanhoto consumirá. Deuteronômio está falando ali do povo de Israel, logo no início, depois que Moisés saiu do Egito. Ali à frente, Deus, o Senhor fala as bênçãos decorrentes da obediência. O povo podia escolher a obediência ou a desobediência. E nós sabemos que essa palavra de Joel já se encaixa aqui, queridos, em Deuteronômio. Ou seja, Judá já havia alguma desobediência, alguma área na vida de Judá, na vida da terra de Judá. Amém? Havia alguma desobediência. Você está entendendo aí? Glória a Deus. Joel 2, do 12 ao 17, diz assim, ó. Abre aí. Recapitulando então. Veio o gafanhoto, destruiu tudo, a terra estava um caos, não tinha nada para comer, mas dentro dessa terra tinha sacerdotes, tinha homens de Deus, que eles ministravam diante do Senhor, para você entender. E a palavra de Deus vai falar, se você ler lá atrás, as ordenanças que Deus deu, como deveria proceder as ofertas de libações, de manjares, como deveria ser levado ao templo, cereais, coisas da terra também tinham que ser levado ao templo, era uma exigência do Senhor. Então não tinha nada disso para eles levar. A forma de adorar a Deus era daquela maneira: pegar
as suas ofertas, a oferta da terra, o cereal, os animais, levar diante de Deus, ficar ali, levar ao Senhor. Isso era uma forma de adoração. A adoração deles estava rompida naquela terra. Preste atenção. Então, Joel 2, 12 a 17 diz assim, ó: ainda assim, Joel 1,13 primeiro, depois nós vamos aqui. Vamos ler o 1,13 e já vamos ler esse. Joel 1,13, primeira chamada do Senhor ao arrependimento. Diz assim, ó: cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai o santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para que a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Amém? Aí no 2,13 diz assim, ó, uma segunda chamada. Aqui está a chave, ó, você entende. 2,12: assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto. A primeira chamada, ó, a segunda aumentou. 13 diz assim, ó: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, se arrepende do mal. De novo vou ler o 13: rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Algo que já estava acontecendo naquela terra, um rasgar de vestes, ou seja, algo exterior e não interior. Interiormente, então, havia uma desobediência, uma área dentro deles. Você está entendendo aí? Eles rasgavam exteriormente, mas interiormente não havia nem um pingo de arrependimento. Amém? Você está entendendo aí? Então, eles estavam acostumados a rasgar as vestes e não seus corações. Deus, Ele deseja, querido, um arrependimento verdadeiro de mim e de você. Amém? Ele deseja um arrependimento verdadeiro. Ele não quer eu e você pela metade. Amém? Ele quer um arrependimento de dentro para fora. Eu queria que você abrisse 1 Samuel 24. Alguém com o coração arrependido. Davi. 1 Samuel 24. Você está entendendo aí? 1 Samuel 24. Para você entender que esse contexto fala que Saul estava perseguindo Davi. Saul tinha sido ungido rei, depois ele perdeu o seu cargo. Você lê a Bíblia, depois você vai entender o porquê que ele perdeu, por desobediência, perdeu o seu governo. E Davi depois seria sido ungido rei de Israel. E Saul estava com ciúmes de Davi. Saul estava tendo um relacionamento com Davi quando Davi estava ajudando ele. E Davi tinha um coração segundo o Senhor, a Bíblia fala. O coração dele é segundo o coração de Deus. Amém? E a Bíblia fala aqui que Saul começa a perseguir Davi, a querer matar Davi. Agora eu quero que você leia comigo aqui do 1 ao 16. Diz assim, ó: Davi poupa a vida de Saul. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel. Foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras montesas. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou Saul a aliviar seu vento. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da mesma, estavam lá dentro da caverna também, eles não viram. Então os homens de Davi disseram: hoje é o dia a qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo. Vê só, irmão. Far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi, furtivamente cortou a orla do manto de Saul, Saul nem viu. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração. Coração segundo de Deus. Um coração que não tinha maldade. Bateu-lhe o coração, ou seja, teve sentimento, porque cortou o manto de Saul.
e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor. Ele não iria matar, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. 8. Depois também Davi se levantou, saindo da caverna, e gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se a Davi, fez reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que das ouvido as palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. Alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia. Olha o coração arrependido, irmão. E não pequei contra ti, ainda que andes a caça da minha vida para matar-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor a teu respeito, porque a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o Provérbios antigo, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu, ó rei de Israel, a quem persegue? Ao cão morno, a uma pulga. Seja o Senhor o meu juiz, julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, me livre da tua mão. Agora preste atenção no 16, para nós finalizar aqui. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Queridos, o coração arrependido, irmão, ele não apenas perdoa externamente, mas ele perdoa internamente. Davi teve a oportunidade de fazer o mal com alguém que estava querendo fazer o mal para ele, que estava desejando o mal para ele. Davi simplesmente podia ter perdoado de boca e não de coração. Sabe, muitas vezes eu e você encontramos situações em nossas vidas no dia a dia. Eu acredito que todos aqui já aconteceu, irmão. Alguém tentar fazer o mal ou já fez o mal a você. Talvez tenha pessoas ao seu redor, ver você na caminhada cristã, você perdoou, diz: uau, perdoou aquela pessoa, uau, olha só o que esse irmão superou, olha o que essa irmã superou. Mas dentro de você, irmão, dentro de você não foi arrependido, não houve arrependimento. Dentro de você ainda você carrega aquilo, sabe? Fizemos igual aquele sacerdote, aquele levita, passamos de largo pelo aquele homem que deveria ser ajudado. Dentro de nós não houve arrependimento, não conseguimos olhar no olho daquele irmão, chegar para dar um abraço. Meu Deus, quantas vezes isso acontece comigo e com você? Mas o Senhor, Ele diz aqui: eu quero coração rasgado, não vestes rasgada. Ele deseja de mim, de você, um coração rasgado, um coração contrito, um coração compungido. O Senhor não despreza, a palavra dele declara isso. Você entende isso nessa noite? Davi teve a oportunidade de fazer mal para alguém que estava buscando fazer o mal para ele a toda custa. Se você for ler as próximas passagens, você vai ler que tem mais umas 2 ou 3 vezes, não me falha a memória, que Saul tenta novamente matar ele. E ele novamente perdoa de todo o coração. Não é você passar por um irmão, mal olhar, não consegue nem tocar. Não precisa ter contato, eu perdoei. Que perdão é isso? Preste atenção. A Bíblia fala que Pedro negou Jesus. Jesus estava ali, né? Pedro ao redor, aquelas pessoas ali disseram: tu és um deles. Não, a terceira vez o galo cantou, negou Jesus. Lá na frente, Jesus ressuscitou e Pedro continuou o ministério dele. Jesus não teve nenhum ressentimento. Você entende isso? Essa noite Deus quer um coração rasgado de mim e de você. A confiança em Pedro, Jesus depositou de novo. Você entendeu? Ele deseja um coração rasgado, querido. Não vestes rasgadas. O que estava acontecendo com o povo de Judá era apenas vestes.
e não um coração voltado ao Senhor. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para você: somente um encontro com Deus vai gerar um arrependimento. Somente um encontro com Deus vai gerar corações rasgados diante da presença de Deus. Por que eu falo isso para você? A palavra do Senhor declara que Davi é o segundo coração de Deus. Leia quantos salmos da palavra de Deus estão escritos que foi Davi o autor dos salmos. E Davi declara nos salmos: eu te amo, força minha, tu és o meu escudo, Senhor, tu és a minha rocha, tu és o meu baluarte, tu és o meu refúgio. Davi amava o Senhor, Davi tinha o coração arrependido. Você entende isso? Nós precisamos ser como criança, a palavra de Deus declara. Como criança. E um momento alguém faz o mal para você, você perdoa, amanhã você abraça, nós estamos juntos. Sabe, querido? Por que não conseguimos fazer isso, irmão? Vamos chegar lá. Muitas vezes você perdoa alguém só exteriormente. Aos olhos das pessoas isso está tudo bem. Você faz a coisa certa. Porém você nunca mais olha no olho daquela pessoa, abraçá-la ou cumprimentá-la, pois seu coração não está rasgado. Você apenas rasgou vestes. Está acostumado a fazer isso, só rasgar vestes. Deus não quer uma igreja assim. Jesus não deseja uma igreja assim, querido. Nós somos a noiva do Cordeiro. Não há espaços dentro de nós para idolatria. Idolatria da carne. Sabe, muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu te amo de todo o coração. Mas dentro de nós, exteriormente nós perdoamos aquela pessoa. Mas dentro de nós não conseguimos olhar e chegar perto, abraçar, não conseguimos mais nada. Porque há uma idolatria dentro de nós, estamos idolatrando a nossa carne. E quem é que rege na carne? Você entende isso? Teu espírito milita contra a carne. E os ouvidos nossos sempre vão para a carne, irmão. Joel 2:28. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Essa noite é uma noite de corações rasgados nesse lugar. Eu creio em nome de Jesus. É uma noite de corações rasgados, irmãos. Joel 2:28. Quero que você entenda, irmão. No capítulo 1 de Joel ali, há uma chamada ao arrependimento. No 2, aí há uma segunda chamada que é a chave do nosso texto, que ele diz: corações rasgados. Depois, declarar o arrependimento. Aí no Joel 2:28 diz assim: promessa do derramamento do Espírito. Você entendeu? Depois do arrependimento, promessa do derramamento do Espírito. Muitas vezes eu e você queremos ser cheios de Deus, cheios do Senhor. Uau! As vestes estão rasgadas só exteriormente, dentro não há arrependimento. E queremos ser cheios de Deus, irmão. Arrependimento, rasgar coração. Depois você vai ter o derramamento do Espírito. Você entendeu? Você precisa se arrepender de todo o coração diante do Senhor, rasgar seu coração diante dele. Aí sim, Joel depois profetiza o derramamento do Espírito. Amém? Joel 2:28, vamos ler. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Há uma promessa de um derramamento do Espírito sobre aquele lugar que Joel declara. Mas antes de tudo isso, Joel diz a eles: rasgai vossos corações e não vossas vestes. Parem de se arrepender apenas exteriormente. Parem de dizer que estão arrependidos. Parem.
a praga entrando dentro do coração de vocês, a praga entrando dentro da terra. Preste atenção, porque a parábola do semeador, ela vai falar que o semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho, outra parte foi em terreno com pedras, outra parte caiu em meio a espinhos, e depois lá na frente vai falar a explicação da parábola, que terreno significa coração, irmão. A Bíblia fala que o gafanhoto destruiu aquele terreno ali, destruiu, uma praga encheu aquele terreno ali, acabou com os celeiros. E agora eu vou perguntar para você: quanto tempo faz que os seus celeiros estão vazios? Quanto tempo faz que os celeiros estão vazios neste lugar, querido? Quanto tempo faz que você vive em desobediência diante da presença de Deus? Exteriormente parece que está tudo bem, mas dentro há uma desobediência. Você e eu escutamos muitas vezes a voz de Deus falando: faz desta maneira, insistimos em fazer o contrário. Você entende nessa noite? O Senhor fala todo o tempo, irmão, todo o tempo dentro de nós. Me aconteceu uma situação durante esses dias, que eu recebi um confronto de uma pessoa, sabe, e veio para me irar, irmão. Eu até tentei mirar, sabe, mas aquela voz veio para mim: ó, te acalma aí, deu, acabou. Você entende, irmão? Que nós damos lugar, alimentamos, continua. Você entende? Escute a voz do Senhor, você escuta. Agora eu quero dizer para você: obedeça, irmão. Não ande em desobediência, porque lá em Deuteronômio, depois eu quero que você abra a sua Bíblia e lê toda aquela passagem que fala de bênção, que fala de maldição, obediência, desobediência. Praga chegará à tua tenda, você não produzirá frutos, nada vai acontecer, tudo vai ser uma destruição na sua vida. Muitas vezes nós vivemos dia a dia em destruição, dia a dia com celeiros vazios, dia a dia não produzimos nada, porque nós estamos andando em desobediência diante da presença de Deus, e ainda chegamos e dizendo: nossa Senhor, olha aqui, estou te servindo. Sim, está só exteriormente rasgando vestes, e dentro não há nada de mudança em nós. Você entende nessa noite que o Senhor fala? Mas por que não conseguimos? João Batista, Mateus 3:2, abre lá. A pregação de João Batista, Mateus 3:2. Olha o que João Batista veio dizendo: arrependei-vos. Por que arrependei-vos, terra de Judá? Presta atenção aí, porque está próximo o reino dos céus. Abre em Lucas 3:8. Quero que você pegue no seu espírito isso hoje. Lucas 3:8. A pregação de João Batista: está perto o reino dos céus. Que reino é esse? Lucas 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filho Abraão. 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Olha o reino de Deus, irmão. Respondeu-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu: não cobreis mais do que estipulado. Os soldados perguntaram: e nós? Ele disse: ninguém maltratais, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, o vosso salário. Reino de Deus. Por que nós não conseguimos arrepender-nos dentro? Porque o reino de Deus não está entrando dentro de nós, nós não estamos dando lugar para o reino de Deus entrar dentro de nós, irmãos. João Batista veio pregando arrependimento e diz: ei, é chegado o reino de Deus. Se o reino de Deus é chegado, eu preciso deixar esse reino entrar em mim e governar o meu coração. Aleluia! Você está entendendo nessa noite? Deixe o reino de Deus governar seu coração, irmão. Deixe. E a palavra de Deus fala em Mateus 5.
Que reino é esse? Meu Deus, tu és santo. O sermão do monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensinar: bem-aventurado os humildes de espírito. Que reino é esse, irmão? Pega aí. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque são fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ei, irmão. Eu não sei como está o reino de Deus dentro de você. Eu convido a você a se colocar de pé nessa noite. E querido, o reino de Deus, querido, ele não pode ser dividido com outras coisas dentro de você. Ou é total esse rei governando, ou não é. Ele precisa governar tudo dentro de nós. Aleluia. Eu convido a você a vir aqui na frente.